Vejam, nessa primeira parte, que a gente vai estudar as relações morfossintáticas, isso não é, digamos assim, isso não é alguma coisa complicada, mas é, por alguma parte, algo que nos exigirá de nós alguma atenção. Por quê? A primeira coisa que a gente precisa chamar a atenção é sobre esse nome, relações e depois morfossintáticas. Bem, primeiro, quando a gente fala de relação, a gente precisa que haja pelo menos, para a gente pensar em relação, a gente precisa pelo menos que haja dois termos, porque uma coisa se relaciona com alguma outra coisa. Ela está em relação com alguma outra coisa. Portanto, a gente precisa, na hora de fazer essa, vamos dizer, essa análise, né, esse estudo, a gente precisa de que as coisas estejam estabelecendo alguma relação. Depois isso ficará mais claro quando a gente estiver estudando o substantivo. Obviamente, vocês foram meus alunos no semestre passado eu digo, no ensino remoto, né, anterior, e, dada a agilidade, a gente não teve tempo de tratar de algumas coisas que eram necessárias naquele momento, que era, por exemplo, falar dos processos de formação das palavras. Processos esses de que tratarei brevemente à medida que a gente for precisando deles. Então, a gente vai ter ocasião de, nos substantivos, falar de algum deles, de quando a gente esteja falando de substantivo, adjetivo, verbos e algumas outras coisas, vai ter ocasião de falar desses processos de formação de palavras. Então, aquilo que não ficou, que não pôde, que não houve como ser visto no momento anterior, a gente vai ter ocasião de alguma forma, ver isso nesse momento agora. Bem, aí vamos aqui, de novo, retornando ao nome, né? Quando a gente fala de relação morfossintática, a gente tem dois termos aí, o morfé, um termo grego, e sintaxis, também um termo grego. O que significam esses dois? Simplesmente, morfé está relacionado com a forma, ao que é a coisa. E aí, a gente vai ter, depois eu explico, talvez na aula de amanhã, explico melhor isso, eu vou só elencar muito rapidamente. As formas são 10.
Depois, na aula de amanhã, a gente vê por que necessariamente precisam ser 10. Necessariamente não, é muito forte esse termo. Por que são 10? Esqueçam necessariamente. E que formas são essas? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo, e que são 6, vamos dizer, 6 formas que têm variação, e outras 4 formas que não sofrem variação, que são essas. Quais são essas 4 formas? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, a gente tem aí elencadas as 10 formas, por isso chama-se morfossintática, e aí a gente fala já da sintática. Então, a gente tem essas 10 categorias, vamos chamá-las assim. E repito-as para fixação. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. As 6 variáveis. Preposição, advérbio, conjunção e interjeição. Com essas 4 invariáveis, a gente forma, portanto, as 10 formas como as palavras se manifestam em português. Quando a gente está falando dessa morfé, especificamente nos estamos referindo às formas como as palavras aparecem. Veja, quando a gente fala de palavra, a gente não necessariamente está falando de substantivo ou adjetivo. Palavra pode significar, elas não são ao mesmo tempo as 10, mas elas podem ser uma dessas 10 formas. Tudo tranquilo até aí, né? Sim. Pronto. Então, a palavra pode ser qualquer uma dessas 10 formas. Se você diz passarinho, é uma palavra. Então, passarinho precisa de fazer parte de uma dessas 10 formas. Se você diz tipo, o passarinho cantou. Vamos pensar essa frase. O passarinho cantou. Aí você tem aí você tem passarinho e você tem cantor. Você tem 3 palavras e, portanto, necessariamente você deverá ter aí também 3 formas distintas. Uma forma significando outra forma significando dizendo o que é o passarinho e outra forma dizendo o que é o cantor. Cantor. É óbvio que quando a gente pensa nisso, a gente dá só uma nomenclatura. Eu posso já adiantar a nomenclatura, óbvio que alguns de vocês já se devem lembrar das coisas que trazem do fundamental. O é um artigo, passarinho é um substantivo e cantou é um verbo. Tudo tranquilo até aí. Acontece, porém, que a gente dizer que o é um artigo é ainda uma categorização muito grande, porque existem subdivisões aí dentro dessa forma artigo. Você tem, como ele é variável, veja, a gente tem as 6 classes, as 6 formas variáveis: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Significa dizer, elas são variáveis, quer dizer que elas mudam dependendo de algumas coisas. Nos substantivos, nos artigos e nos adjetivos, essa mudança, essa variação acontece vamos dizer, basicamente em 2 coisas. Em gênero, se é masculino ou se é feminino, e em número, se é singular ou é plural. Aí você tem, pelo menos, elas sofrem essas variações. Quando você pensa o passarinho cantou, aí você tem que tem que se encaixar, você tem duas subdivisões, e dentro dessas subdivisões existem, em cada uma delas, mais outras 2, né? Você tem a subdivisão gênero e número, dentro da subdivisão gênero você tem masculino e feminino, dentro da subdivisão número você tem singular e plural. Uma coisa não pode, ao mesmo tempo, ser masculina e feminina, outra coisa, e ao mesmo tempo também ser singular ou plural. Ela ou é masculina ou é feminina, ou é singular ou é plural. Vejam, quando a gente está tratando aqui disso, antes que venha alguém fazer questionamentos absurdos sobre e o gênero neutro, isso não é gramatical,
Isso é uma coisa psicológica. A pessoa se acha que tem isso ou aquilo, é uma coisa dela. Na gramática isso não está previsto, e eu não uso, e também espero que ninguém use, porque uma vez que não existe definido, eu também não admito isso, não tenho nada contra em usar isso informalmente, mas formalmente já é outra história. É como se a língua, quem inventou essa história, a língua não sofre variação a partir de a intenção de um grupo pequeno que acha que pode. Democracia é o governo de uma maioria, é a vontade da maioria que se impõe sobre todas as outras. Quando você tem a vontade de uma minoria que se impõe sobre uma maioria, isso já passa a ser tirania e já não é mais democracia. A gente já mudou completamente de vertente. Então, a gramática oficial, definida pela NGB, Norma Gramatical Brasileira, só admite 2 gêneros para as palavras. Aí eu não estou falando do sexo, que é outra história. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando daquilo que existe nos vocábulos, nas palavras. Quando a gente está falando de sexo, a gente está falando daqueles seres que têm uma vida fora do papel. São 2 realidades distintas. E aí, veja. Você diz o passarinho. Isso tem que ser masculino ou feminino. A gente já sabe que é masculino. A gente sabe que está no singular. Portanto, veja, a gente pegou simplesmente uma coisa, o passarinho cantou, e já sabe que dentro de uma forma ali específica, essa forma artigo, a gente tem que o é um artigo que é masculino e que é singular. Quando você vai para passarinho está dando nome a alguma coisa, a um ser que existe fora do papel. Isso é um substantivo. A gente vai ver isso com mais detalhes depois. A gente tem, acho que 2 aulas sobre 2 ou 3 aulas, 2 ou 3 dias, né, sobre substantivo mais lá na frente. Mas, em tese, por regra, se um termo, no caso aqui, eu deveria ter começado pelo substantivo, porque o substantivo é a palavra mais importante desse núcleo. Depois a gente vê isso com mais detalhe. Eu estou adiantando já algumas coisas, porque essas aulas, essas 3 aulas dessa semana, de hoje, com mais as 2 de amanhã, elas fazem parte de uma introdução geral a tudo aquilo que a gente vai ver do capítulo 12 até ao capítulo 23. Então, a gente tem 11 capítulos, 12 capítulos, né? Do 12 até o 23, são 12 capítulos, e nesses 12 capítulos, a introdução geral é isso que a gente vai ver na aula de hoje e nas 2 de amanhã. Bem, o passarinho, nessa frase, o passarinho cantou, é aquele termo que é o mais importante. Deixa-me fazer aqui eu disse que não ia usar, mas eu vou botar aqui uma página de Word.
Compartilhar, eu estava só ajeitando ali a apresentação. Compartilhar a tela com vocês. A gente vai partir disso daqui. Dá para ler tranquilo aí? Então, aí está o passarinho cantou, aquilo que a gente estava falando. Aqui a gente já viu que se trata de um artigo. Vimos também que ele é um artigo masculino e que ele é singular. Na verdade, eu deveria, como eu tinha dito para vocês, ter começado a partir de passarinho. Porque é passarinho quem termina definindo tudo. A gente já viu que ele é um substantivo, que ele é masculino e que ele está no singular. É por conta disso que uma vez que essa palavra aqui é a mais importante desse núcleo, você tem aqui, nessa frase, o passarinho cantou, você tem dois blocos. A gente sempre, não sei, é muito forte, mas a gente quase sempre vai trabalhar na estruturação das nossas frases com dois blocos, às vezes 3 blocos. Que blocos são esses? Você tem um bloco chamado sujeito e outro bloco que é chamado predicado. O que é o sujeito? Sujeito é aquele ser ou aquele núcleo a respeito do qual você diz alguma coisa. E o predicado é aquilo que você diz. Predicar é um termo da lógica, da filosofia, que diz que é você dizer alguma coisa a respeito de outra coisa. Então, quando você diz cantou, esse é o segundo bloco, cantou é o predicado. Por quê? Você está dizendo que o passarinho fez alguma coisa, você está dizendo alguma coisa a respeito dele. Aí, eu não vou entrar muito em detalhes, mas esse segundo bloco, divide-se em duas ou 3 formas diferentes, mas aí elas não se misturam. Você vai ter o bloco do predicado, dito de uma forma, de outra ou de alguma outra. Então, basicamente é assim. Agora, quando você chega no cantou, é uma ação. Isso é um verbo. Só que o verbo, a gente não o diferencia mais em singular ou masculino ou feminino, singular e plural. As definições, as variações que sofrem o verbo são outras, diferentes da do substantivo e da do artigo. Então, o verbo, ele varia de pessoa, de número, de modo e de tempo. Então, vejam que para verbo, a gente tem muito mais variações do que a gente tem para o substantivo e o artigo. E o que se diz do substantivo e do artigo, a gente diz também do adjetivo. Então, vejam, o verbo tem muito mais variações. Varia em pessoa, varia em número, varia em modo e varia em tempo. Número a gente sabe que tem que ter singular ou plural. Se passarinho aqui, que é a palavra mais importante, está no singular, significa que o número dela também será singular. Significa que também está no singular. Cantou. O passarinho está no singular, o verbo está no singular, por conta dessa terminaçãozinha aqui. A gente sabe qual é a pessoa
a gente diz, depois eu vou entrar em mais detalhes quando a gente for estudar o verbo, ele está na terceira pessoa, porque o passarinho é algum ser a respeito do qual a gente está falando. O modo aqui é o indicativo, depois vocês verão o que é que significa isso, e o tempo aqui, eu poderia dizer isso de uma forma bem simplória, dizer passado, mas eu vou chamar pelo nome certo, pretérito perfeito, e depois vocês também entenderão o que é que isso significa na gramática e por que é que a gente chama assim, que será, obviamente, o objetivo de uma outra aula. Nessa tabela, nesse caminho que eu fiz aí apresentando isso para vocês, o que é que eu pretendo fazer? O que é que eu pretendi com isso? Mostrar para vocês, simplesmente, que os termos, esses termos que se chamam variáveis, são chamados assim porque eles sofrem mudanças. Peguei um exemplo simples, uma frasezinha muito simples, o passarinho cantou, e mostrei para vocês que ele sempre varia. Aí eu disse a vocês, permitam-me acrescentar aqui mais uma coisinha, porque aí vai ficar, talvez fique mais claro isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Deixa eu acrescentar aqui mais uma coluna. Obviamente, eu tenho que tirar esse ponto, e aqui vou acrescentar uma novidade. O passarinho cantou ontem. Ontem é o quando. Só que reparem, quando a gente olha para o nome ontem, você não tem se ele é singular ou plural, porque não existe. Você não tem se ele é masculino ou feminino, porque isso não existe. Você não tem se ele é indicativo, se é passivo, o que é que ele seja. Você tem simplesmente que ele indica um quando. Quando você responde a essa pergunta, na verdade são algumas perguntas, que é quando, como, onde e por quê. Quando você responde essas 4 perguntinhas, muito provavelmente, quase certo de que não haverá variação. Aí, esse grupo de palavras, como ontem, ele recebe o nome de advérbio. Não se preocupem que depois a gente vai ver isso com calma. E eles fazem parte daquele grupo que eu disse invariável. É por isso que eu disse que a gente tem dois blocos, ou talvez 3 blocos, dentro dessa relações morfossintáticas, para poder a gente estabelecer. O primeiro bloco é o bloco do sujeito, esse azul e sei lá que cor é essa, marronzinho. Não. Sei lá. Um rosa. O segundo bloco é o bloco do predicado, e o terceiro bloco é o bloco do adjunto circunstancial. Todas as demais coisas vão ficar dentro desse bloco, do bloco do sujeito, ou dentro desse bloco do predicado. Isso daqui não pertencem a nenhum bloco. Tanto é assim que você pode tirar esse ontem e colocá-lo aqui na frente, e dizer ontem o passarinho cantou. Você pode tirá-lo e colocar aqui o passarinho ontem cantou. Porque ele não faz parte de nenhum bloco, mas ele pode se meter dentro de qualquer outro dos blocos. Então, aqui a gente tem as partes variáveis e as partes invariáveis. Tudo tranquilo? Sim, está dando para entender. Tá tranquilo, né? Pronto. Com isso daí, com essa explicação, a aula de hoje a gente conclui, porque era somente para a gente ver isso. Na aula de amanhã, a gente vai ver basicamente 2 coisas.
que é... Aqui no livro está falando de... A gente vai especificar um pouquinho sobre as formas, né? Porque a gente está dizendo que é uma análise morfa. Eu já falei um pouquinho das formas. Aí a gente vai ver alguma coisa sobre forma linguística, forma e função linguística, porque o morfé está ligado a isso e análise, relações morfossintáticas, o morfé está ligado à forma, que foi isso de que eu tratei hoje, e o sintático está ligado à função. Já falei disso, porque quando eu disse aqui que ele é forma, artigo, substantivo, verbo e advérbio, a gente está falando da forma. Mas quando eu disse dos bloquinhos, o bloco do sujeito, o bloco do predicado, o bloco do adjunto circunstancial, eu já estou falando da forma, da função. Acho que tem a função de sujeito, o sujeito pega o artigo e o substantivo. Se a gente... Amanhã eu vou aumentar mais essa frase, eu vou deixá-la salva, porque a gente vai utilizar, vai fazer umas brincadeiras com essa frase e, muito provavelmente, utilizar algumas coisas de autores literários para a gente trabalhar isso. Então, basicamente, aqui, de uma maneira rápida, mostrei para vocês o que é forma e o que é função. A função, agora, a forma, muitas vezes, a gente consegue percebê-la independentemente, veja, eu disse às vezes, nem sempre esse tipo de relação é possível, mas às vezes a gente consegue percebê-la independentemente de uma frase. Porque quando ali, no início do capítulo 12, ele fala de relações, eu abri essa aula dizendo que relação necessariamente precisa ter pelo menos duas coisas. Você não faz uma relação com um elemento só. Você só põe em relação pelo menos dois elementos. Pelo menos dois elementos. Mas existem algumas possibilidades, e a gente... Talvez amanhã não seja o caso de a gente ver isso, mas dará para a gente ver quando estivermos falando do substantivo, que eu disse para vocês que eu preciso trazer as coisas que deveriam estar no ensino remoto anterior, né, do primeiro ano, e não houve tempo, eu preciso trazê-las agora. Então, algumas coisas a gente vai ver, seja quando estivermos falando de substantivos, seja quando estivermos falando de adjetivos, porque a gente vai ver essas relações sendo mudadas a partir da relação, isso quer dizer, a partir da frase. Porque eu dizer que uma coisa é verbo não significa universalmente, para todos os tempos e lugares, que aquilo vai ser sempre verbo. Ele poderá ser uma outra coisa, mas esse poderá ser alguma outra coisa, a gente só vai saber se ele estiver numa relação, se ele estiver numa frase. Sempre que vocês ouvirem falar na parte de gramática, de língua, vocês ouvirem falar em relação linguística, é uma frase. Porque é ali onde um termo, no caso, o se relaciona com passarinho, que se relaciona com cantor, e aqui, e o ontem, de certa forma, se relaciona, veja, o o só pode ser masculino e singular, porque o passarinho é masculino singular. Eu não poderia colocar aqui a passarinho, porque esse termo aqui vai excluir este outro. Então, esse tem que ser concordando com esse. Esse daqui não poderia ser no plural, por exemplo, porque esse está no singular. Ele poderia estar no outro tempo. Poderia dizer, o passarinho canta, o passarinho cantará, o passarinho vai cantar. Mas eu não poderia nunca colocar no plural, tipo, o passarinho cantaram, o passarinho cantam. Não dá. Então, essa relação é uma relação que estabelece limites, estabelece regras para que ela seja uma relação, vamos dizer, pacífica, harmônica. Se essa paz e essa harmonia for rompida, é porque não houve relação. E aí, toda a parte de relação sintática desaparece imediatamente, porque não existiu paz e harmonia ali no convívio desses elementos. Óbvio, meus caros, que quando eu estou dizendo essas coisas todas, eu me refiro
principalmente a língua escrita. O que a gente está efetivamente tratando aqui é da língua escrita ou daquela língua que eu já me referi, que eu já fiz referência dela a vocês, aquela língua que a gente vai precisar utilizar numa situação formal, na apresentação de um trabalho, na hora que você for fazer um discurso de agradecimento, uma pregação na igreja, na hora que você for vender algum produto de sua ideia. Nesse momento, você precisa ter uma linguagem formal, sem que essa linguagem formal seja difícil. Linguagem formal quer dizer simplesmente falar corretamente, colocar os plurais onde eles têm que ser, concordar o verbo com o substantivo, com o sujeito, se o sujeito é singular, o verbo no singular, essas diversas relações. A gente pode quebrar isso na fala de todos os dias? Claro que pode. E a gente as quebra constantemente. Os meninos foram. Meus colegas ainda não chegaram. Ou meus colegas ainda não chegou. Em tudo isso, vejam, eu não estou dizendo que um é certo e a outra é errada. Estou dizendo simplesmente que, numa situação formal, você não vai poder dizer os meus colegas chegou. Veja, os meus colegas chegou. Você não vai, numa situação formal, poder utilizar isso. Eu não disse aqui que essa é certa, aquela é errada. Estou dizendo que, numa situação formal, não é adequado, não é conveniente utilizar a forma que você utiliza com seus amigos, com sua família, que é conveniente naquele momento, mas não é conveniente no outro. Como muitas vezes, falar muito explicadamente, muito correta, gramaticalmente correto, ou muito adequado à fase formal, às vezes isso também não é conveniente num grupo em que você convive. Porque vai parecer chatice, vai parecer... Tem um nome técnico que é pedância. Querer parecer melhor do que o que é. Mas a gente aprende aqui, na verdade, aquilo que a gente vai utilizar na nossa vida, vamos dizer, formal. É isso que a gente aprende na escola. A gente aprende a língua que a gente vai utilizar nas situações formais. Às vezes, o fato de a gente se preocupar com utilizar bem essa língua nos poupa muito tempo, porque você não vai precisar estudar português para fazer um concurso, porque aquilo já faz parte de sua vida. Aquele português formal, vamos dizer, porque o português sempre faz parte da nossa vida, seja ele formal ou informal. O que vai acontecer é que se você se dedica a colocar os pronomes nos cantos corretos, utilizar os pronomes oblíquos, os pronomes retos, como a regra da gramática manda, quando você for ser avaliado sobre alguma coisa, você não vai precisar de ter que estudar isso novamente como uma língua estrangeira. Aquilo faz parte de sua vivência. Isso é só um conselho. Deixe-me parar aqui a gravação